Se eu não vivo por elogios, tão pouco viverei pelas críticas. Ou melhor, tão pouco eu não viverei, eu não deixarei de fazer as coisas por medo das críticas das outras pessoas. Gente, me chamo Geisa Aparecida, sou do canal aqui do Silenciar a Mente. Você não caiu aqui por acaso, o algoritmo não reservou esse canal aqui, essa mensagem para você, para que você pudesse se conectar, ouvir o que eu tenho para falar para você. Por acaso, não somos filhos de uma coincidência, e sim filhos de um ser supremo, divino, poderoso, uma totalidade que a gente não consegue expressar em palavras. E eu acredito que a única palavra que a gente consegue chegar minimamente perto, garanto que você também pensa assim como eu, para falar sobre Deus, sobre Jesus, a gente não consegue mensurar ou achar uma palavra para falar dele, que é tão poderoso, que ele é puro amor. Então eu acho que, como eu não consigo encontrar uma outra palavra além de extraordinário, perfeito, tudo que é de mais maravilhoso, então Deus é amor, Deus é perfeito, e perfeito também é estendida a sua criação. E eu, você, todos nós somos criação, somos extensão de Deus. Então nós somos deusinhos, nós somos deuses da nossa vida, aqui vivendo uma experiência temporariamente humana. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, e viemos aqui para que sejamos pessoas, carnes, né, melhores, seres espirituais, temporários, humanos melhores, para que a gente consiga, quando a gente for regressar, sair daqui, para a nossa verdadeira encarnação, que eu acredito, que junto ao nosso Pai, ao Criador, à nossa fonte, porque aqui não é nossa casa, né? Aqui nós estamos tendo uma experiência humana para que possamos sermos melhores, para que a gente consiga regressar na nossa casa com uma experiência, sendo pessoas, espíritos melhores, espíritos evoluídos, né? E eu vim trazer para vocês aqui, gente, em base científica, é claro, também em base científica, em base espiritual. A minha expertise é trabalhar como neurocientista, neurociência, minha linha de estudos é a neurociência, a lei da atração. Amo falar sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre a Bíblia, que eu estou aprendendo cada dia mais. Me arrisco todos os dias a buscar a palavra de Deus ali nas mensagens que está aqui dentro do livro sagrado. Confesso para vocês que para mim é algo novo, porque dentre muito tempo, gente, eu era muito rígida, eu tinha uma ideia muito rígida, muito engessada sobre a Bíblia. Mas isso é mensagem, isso é conversa para outro vídeo. Mas desde que eu venho me aprimorando cada vez mais, estudando, me doando cada vez mais em cima da palavra, eu venho descobrindo muitas coisas, está sendo assim, muitas coisas magicamente vem acontecendo na minha vida, que realmente só magicamente e pelo amor dele, do nosso Pai, que as coisas vêm acontecendo, porque não tem como não ser pelas mãos dele, porque pelas mãos do homem, tantas coisas que a gente passa, eu particularmente passando, eu não iria conseguir se não fosse nas mãos dele, né? Se não fosse as mãos dele tocando para que o cenário se modificasse ao meu favor. Pelas minhas mãos eu não conseguiria, pela força dos meus braços eu não conseguiria. Então eu digo que é magicamente mesmo a força de Deus, nosso Criador. E eu não sei se você tem alguma fé que você professa, eu não sei se você tem alguma religião. Aqui no meu canal eu não falo sobre religião, eu falo sobre espiritualidade.
ali na prática, sobre desenvolvimento pessoal, sobre ser uma pessoa melhor a cada dia, sobre acreditar na força que te faz bem, na força que te faz feliz, na força de quem te faz melhor a cada dia. É isso que eu busco, gente, desde pequenininha, ser uma pessoa melhor para mim, para minha família, para o meu arredor, para o entorno, e a gente cada vez mais vai ficando mais velho. A gente entende que nós precisamos, seres individuais, precisamos sermos pessoas melhores para a nossa comunidade, para o nosso entorno, para que a gente também consiga colher daquelas nossas sementes, colher os bons frutos sendo uma semente boa. E eu, gente, eu tô há pouco tempo lendo o livro Você Não Está Aqui Por Acaso. Eu tô aqui só com uma amostrinha, tá? Do livro aqui, pequenininho, para mostrar para vocês, para falar para vocês. E esse vídeo propriamente eu queria muito bater um papo com vocês. Não é um vídeo sobre ensinamento, é sobre um vídeo de reflexão, para que se você tem essa batalha, se você trava essa batalha também na sua mente, essa batalha que um dia eu travei na minha mente, porque eu não entendia muito bem por que eu tinha essa cor de pele negra, cor linda, maravilhosa, que eu amo, mas por eu ser diferente das outras crianças, porque eu tinha um tom de cabelo diferente, a textura, mas isso eu falo para vocês, gente, que nunca foi algo que me travou, tá? Porque nunca foi algo que me travou, mas era alvo na minha cabeça, eu mesmo, de muitas perguntas que eu não tinha resposta. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente começar a iniciar nosso assunto, para que você, se você está travando essa batalha contra você mesmo, para que eu possa aqui nessa nossa conversa e nessa mensagem aqui do autor, que é Rick Warren, eu não sei, gente, eu não sei falar inglês, que ele traz para nós uma mensagem que ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é libertadora. É um pedacinho bem curtinho que eu vou ler, mas eu acho assim, tudo que a gente lê e absorve profundamente, sente aquela palavra, cada palavra, sabe, que a gente sente profundamente, eu tenho certeza que ela pode fazer uma mudança, assim como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso que você dá para uma pessoa. Às vezes ela não está bem, às vezes um bom dia que você fala para ela, ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente que alguém enxergou. A gente não sabe o dia a dia das pessoas, né? Então, eu acredito que os livros, as mensagens, por mais curtas ou longas que elas sejam, mas uma estrofe, eu acho que muda a vida, consegue mudar a vida da gente, se a gente realmente estiver profundamente ligada e esteja disposta a ouvir, aprender e praticar aquilo na nossa vida. E eu vou ler aqui para vocês. Você não é um acidente, seu nascimento não foi um erro nem um infortúnio, e sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele opera por meio de erros e fracassos, e não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Você não está respirando neste exato momento por acaso, pela sorte ou destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Deliberadamente escolheu sua raça, a cor de sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade da sua personalidade.
A Bíblia diz: tu, Deus, me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Quando eu li essa parte aqui, eu me debulhei em lágrimas, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha algumas perguntas, algumas indagações aqui na minha mente, desde pequenininha, eu tinha muito certo para mim que essa força que me fez, que foi Deus, que eu tive uma base católica, tá? Os meus pais eram muito católicos. De lá para cá eu passei por algumas religiões e hoje eu acredito em Deus, né? Eu acredito que nós somos seres espirituais e Deus é o que rege amor, espiritualidade. Eu amo, respeito todas as pessoas que têm religião, mas eu propriamente, Geisa, não tenho uma religião, tá, gente? Eu acredito em Deus, na espiritualidade, em tudo que que faça o bem, que leve ao bem, que leve as pessoas ao amor. Eu sou fã e eu respeito todo mundo, todas elas, assim como a gente tem que respeitar as cores, as raças, as pessoas, né? O que as pessoas gostam, aqueles que não gostam, e a gente tem que respeitar todos, independente de qual for a preferência de cada um, né? Esse é o meu lema. Então, para que eu não aponte, para que não me apontem, porque vão apontar, eu não posso apontar as pessoas. Então, eu vivo pelo que eu acredito e ao entorno das pessoas que convivem comigo tem o mesmo pensamento, e muitas pessoas, outras que convivem no nosso ecossistema, cada um tem um pensamento diferente e sempre tem que estar tudo bem, porque nós vivemos aqui, estamos tendo uma experiência temporariamente humana, então cada um tem um aprendizado aqui na Terra. Eu acredito que cada um tem uma missão, então só que dessa missão eu acho que não pode nunca fugir é o amor, o respeito ao próximo, a nós. Então, se uma pessoa pensa diferente de nós, o que a gente deve fazer é respeitá-los, né? Mas não vamos fugir aqui. Então, gente, eram as minhas indagações. Eu achava assim que, ao mesmo tempo que eu perguntava, nossa, por que eu sou diferente? Por que eu vim, Deus escolheu eu com essa cor? Né? Eu falava esse marrom. Por que Deus escolheu eu com essa textura de cabelo? Por que Deus me escolheu para estar aqui com a minha família? Por que Deus escolheu eu nascer e eu ter menos recursos e eu ter pessoas, amiguinhos que eu sei que tem mais recursos do que eu? Então, só que ao mesmo tempo eu também entendia, nossa, ele deve me amar muito, porque cada um, eu já notava, já tinha essa sensibilidade de que cada um tinha uma diferença visual, tudo, tom de pele, nacionalidade. Para mim era incrível. Eu falo assim, nossa, como Deus fala com os japoneses, com os ingleses, sabe? Para mim era muito diferente. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito amada, porque eu falava assim, gente, ele deve me amar demais, porque ele escolheu, ele parou um tempinho para escolher o tom da minha pele, a minha nacionalidade, onde eu moro, a minha família, os meus irmãos, a cor dos meus olhos. Ele me escolheu direitinho, sabe? Ele parou para me fazer, né? Então eu achava aquilo incrível, porque tudo que é muito incrível, tudo aquilo que é feito para você, somente exclusivamente para você, não é? Hoje tudo que é feito exclusivo é muito caro. Tudo que é exclusivo é caro, tem um preço diferenciado. Não é que é caro, o preço é diferenciado, né? Pra gente não falar que caro, barato, né? Então eu me achava muito exclusiva ao mesmo tempo, porque eu falava, nossa, eu achava assim, né? Deus parou um tempinho, tirou um tempo, com milhares e milhares e milhares de pessoas que existem, ele parou um pouquinho para me fazer. E ele cuidou de cada detalhe, a minha unha, o formato dos meus dedos, tudo. Então aquilo me admirava, mas eu sempre fui muito questionadora. Mas eu era tão assim doida, gente, que eu falava assim, ao mesmo tempo que eu tinha minhas indagações, as minhas perguntas, eu mesmo, quando eu acabava de falar, eu me respondia. E aí, eu tinha muito também, só que com o passar do tempo, aquilo foi crescendo. Então, cada ciclo meu de vida, hoje eu tenho 42 anos,
Cada ciclo eu reagia de uma forma, vinha para mim de uma forma diferente. Tem o ato, tem o fator pele negra, do racismo e tudo mais, mas eu nunca me senti rejeitada pela minha cor, tá, gente? Eu sei que existe o racismo, mas eu sempre pensei, independente do que eles acham de mim, se gostem ou se não gostem, eu me amo, eu amo a minha cor, eu amo, só que independente de cor, eu falava assim, mas eu sou uma pessoa, e o meu amiguinho e as outras pessoas que estão aqui comigo, a gente não deve olhar para aquele que tem mais ou que tem menos, ou porque é negro, ou porque é pardo, ou porque é japonês, ou porque tem uma nacionalidade diferente do que a minha. Não, eu sempre achei, gente, nós somos seres espirituais iguais, vindo de uma projeção perfeita, sabe? Vindo de uma fonte que é só amor. Então, assim, a gente tinha que parar com essa coisa de, mas por que fulano não vai gostar de mim? Eu nunca entendi, nunca consegui colocar na minha mente por que a pessoa consegue se achar melhor do que a outra só porque ela tem uma tonalidade de pele diferente da minha, ou porque ela tem muito mais recursos do que eu, ou porque fisicamente ela se acha mais bonita do que eu, ou porque eu sou negra e eu gosto de usar progressiva, de usar meu cabelo liso, porque eu estou deixando as minhas raízes. A outra pessoa que é da mesma minha raça, da minha tonalidade de raça de pele, ela acha que eu estou deixando as minhas raízes porque eu estou esticando meu cabelo, mas eu me gosto assim, eu me amo assim, e acho que se você se ama do jeito que você tá tudo bem, que seja muito feliz, mas a gente tem que se amar e tem que se respeitar do jeito que a gente do jeito que a gente gosta, contanto que nós não estamos fazendo mal para o outro. Então tudo que eu fiz, toda a minha base, minha trajetória de vida foi essa, e encontrar minha missão de ser uma neuroterapeuta, de ser uma terapeuta, sabe, de palestrar pro mundo, de conversar, de conhecer essa história das pessoas, de se curar, de curar as suas dores emocionais, curar as suas crianças feridas, porque todos nós temos uma criança ferida, uma Geisa quando era lá pequenininha, com feridas que sobressaem agora à sua idade atual de agora. Isso acarreta doenças, isso acarreta depressão, suicídio, morte e tantas outras coisas. E eu escolhi, gente, essa missão de ser uma neuroterapeuta, de estudar para eu poder ser canal de Deus, instrumento de Deus, para elevar o nome dele e a cura para as pessoas, porque a minha indagação sempre foi: você ter medo de um animal que é irracional, que às vezes ele não sabe, você ter medo de uma cobra, de que ela pode te picar, de um cachorro. Tem gente que tem trauma de tantos animais, de tantos bichos, sabe? Isso é normal, mas a gente tem medo. Eu nunca entendi por que a gente tem tanto medo da nossa própria raça, porque quem mais nos adoece, quem mais nos matam, não é um animal, não é um bicho que te atacou e te matou. Gente, é a própria pessoa. Aí fala, mas é a doença quem causa? O próprio ser humano. A gente se mata todos os dias, todo segundo. Todos os dias as pessoas se mutilam umas às outras, sabe? A gente vê tantas pessoas que colocam sua cara a tapa aqui para gravar um vídeo, para passar mensagem para o outro. Ela é atacada. Você tá postando um vídeo aqui, a pessoa tá falando do seu cabelo, dos seus olhos, da sua boca, do seu nariz, sabe? Só que isso é evolução, né? Só que assim, num trabalho, a pessoa, ela mata uma pessoa, ela paralisa uma pessoa porque ela fez um comentário maldoso, ofensivo, que foi para maldizer mesmo, que foi para ofender, sabe? Não foi nem nada, algo para o crescimento, sabe? Uma crítica construtiva que a gente tem que aceitar, né? Mas não, a pessoa, ela sabe que ela vai ofender em público, ou por telefone, ou com as nossas redes sociais. As pessoas acreditam que podem ali no WhatsApp ou ali no anônimo atacar umas às outras. Então assim, a nossa maior arma química, biológica,
Somos nós, seres humanos, que atacamos uns aos outros sem um mínimo de despeito, de respeito, todos os dias, simplesmente porque a minha opinião eu tenho que dar, então eu vou te atacar. Só que você não sabe como está sendo o dia da outra pessoa que você está atacando. Então, gente, eu acredito que a gente tem que parar e olhar para nós, para dentro da gente e dizer: gente, como eu sou exclusiva, Deus pensou em cada pedacinho do meu corpo. Eu preciso amar os meus olhos, a minha tonalidade de pele, o meu corpo, a forma do meu corpo e tudo que é moldável, porque Ele nos criou a perfeita semelhança à sua criação, a Ele. Porém, quando a gente cresce, por que a gente tem que cuidar do nosso corpo? Se você não está legal, precisa fazer uma dieta, você precisa... Tem algumas coisas que sim, nós precisamos moldar, e a gente pode, graças a Deus, a tecnologia, a inteligência que Ele fez aos homens, de mulheres poderem fazer suas cirurgias plásticas, de fazerem o que quiserem, poder modificar a sua textura do seu cabelo, que Deus inteligências cabeleireiras, aos químicos, e a gente poder modificar algumas coisas. Mas uma coisa a gente nunca vai poder modificar: é o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa verdade, ouvir Deus dentro da gente, a não machucar outra pessoa, a não ser essa bomba biológica, essa arma biológica que mata o outro ser humano, que é a nossa língua. Não é arma branca, não é arma de fogo, é a nossa língua, é a língua do outro, é o que você deseja para o outro, que você tem a graça de poder ir lá e desrespeitar o outro, de falar mal do outro, de empurrar o outro para a beira do abismo. Você percebe que ele já está ali, na pontinha do iceberg, você vai lá e empurra, sabe, com a sua língua, com as suas palavras. Então, gente, eu acredito que a minha bandeira aqui hoje é estudar cada vez mais para que eu possa levar a cura e entendimento para as outras pessoas, que os neurocientistas, que os cientistas, que as pessoas trazem, as pessoas estudam, se aperfeiçoam para isso, e na palavra, na Bíblia, nas escrituras, que já está aqui há milhares e milhares de anos, que não é fácil de ser lida, mas quando a gente quer, a gente lê, relê e pede entendimento a Deus para que Ele nos oriente conforme a tua verdade, a tua palavra, a cada dia. Então, gente, a minha palavra de hoje é para que, eu sei que eu falei muitas coisas, eu não criei um roteiro para falar sobre esse vídeo. Eu queria muito falar sobre isso, sobre se você tem essa trava de que talvez se você tem alguma trava de um preconceito que às vezes não é de agora. Talvez você está me assistindo e nem sabia que você tinha essa trava, que era uma trava de criança, né? Porque todos nós temos, a maioria das nossas travas, ela vem da nossa infância, e ela vem se desdobrando ao longo da nossa vida. Mas se você já se perguntou, se você tinha esse trauma de porquê que somos diferentes, tão diferentes uns dos outros, como cor de pele, como a nacionalidade, como texturas do cabelo, como a pessoa que tem mais recurso e a que tem menos recurso. Você acredita não ter sorte na vida e que Deus preferiu outros filhos e não a você, e não é isso, né? Então, eu gostaria de colocar essa reflexão e saber de vocês o que vocês acham, se vocês se sentirem confortáveis a conversar comigo aqui pelos comentários, para falar o que vocês acharam, quais eram os seus traumas, se vocês tinham esses traumas. E também se vocês se perguntavam que se você acredita que você está aqui por coincidência, que talvez você venha de um fruto, você seja de um fruto de uns pais que não elaboraram o seu nascimento, e você acredita que foi um acaso, e o que não foi um acaso. Pode ter sido para os seus pais aqui, na experiência humana, mas espirituais não. Deus te colocou nessa família porque você tem algo a aprender. Deus me colocou eu, Geisa, do jeitinho que eu estou aqui, é porque eu tenho algo a aprender, eu tenho algo para passar para as outras pessoas. A gente não está aqui por acaso, você não está nessa sua família por acaso, você não tem esse relacionamento hoje que você tem por acaso. Irmãos, pais, amigos,
sabe, esse emprego, a gente, você está aqui me ouvindo, me conhecendo talvez pela primeira vez, não foi por acaso, sabe? Eu quero te colocar para pensar sobre isso que a gente conversou, sobre o que você acha sobre ser uma pessoa melhor, sobre se aceitar do jeitinho que você é, nascido aqui sendo brasileiro, ou na sua nacionalidade, sendo com a cor específica que você tem, a sua raça, o seu tom de cor de olhos, a forma, o formato do seu corpo, dos seus dedos, gente, me fugiu o nome, me perdoa. As formas que tem o seu rosto. Você era uma pessoa ou é uma pessoa que você acha que você não é feliz, ou que você talvez não tenha tido sorte na vida por conta da sua feição, por conta da sua cor, por conta da sua... porque você é filho de um acaso, porque você foi uma pessoa que você foi prejudicada na infância, você acredita ser uma pessoa criticada na infância. Gente, tem muitas, a gente passa por muitas indagações, né? Eu quero fazer mais vídeos sobre isso, e eu gostaria de fazer uma pergunta que tem aqui nesse livro, que eu gostaria que vocês pensassem, que é: de que forma sua vida mudaria se você começasse a viver cada dia na certeza de que Deus o ama profundamente e tem um propósito para a sua existência? Se você acredita que você pudesse mudar, né? Se você pudesse viver na certeza, se você pudesse começar a viver com a certeza de que se você fosse tal coisa, se você fosse de uma tal forma, Deus amaria a sua existência profundamente. Você realmente acha? Você já sentiu o profundo amor de Deus na sua vida? Realmente você já sentiu esse profundo amor que Ele tem? E se você sentiu esse amor, essa aceitação, de que forma que, se você começasse a viver a cada dia a certeza que Deus te ama profundamente, de que forma que você iria viver? Começasse a viver a partir de hoje. Qual seria o propósito? Qual seria a situação, uma coisa que você deixaria ou faria, ou começaria a fazer? Porque você acredita na existência de Deus, do Criador, você acredita que Ele o ama, e você acredita que você tem certeza de que se você largasse o que você está fazendo, o que não te faz feliz, ou que se você fizesse, começasse a fazer, perdesse a vergonha de ser quem você é, você se sentiria a pessoa mais realizada desse mundo, desse planeta. Gente, me conta aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, para que eu possa trazer mais vídeos sobre esses temas, sobre indagações, sobre questionamentos, questionamentos com base na nossa existência humana, de por que eu nasci desse jeito, nessa casa, nessa família, com esses amigos. Essas eram minhas indagações quando eu encontrei esse livro, quando eu comecei a ler e vi que era tudo aquilo que parecia que esse livro tinha criptografado todas as minhas indagações, tudo que tinha ali na minha mente, e eu me conectei bastante. Então tudo que faz sentido, é como eu sempre falo, tudo que faz sentido para mim, para minha vida, é o que eu repasso e tento repassar para as outras pessoas, que por mais que algumas pessoas que eu possa vir falar, possa achar uma bobeira, eu tenho certeza que eu não sou a única a ter essas indagações. Até porque eu acredito e tenho certeza que eu não sou a única, porque todas essas minhas indagações, o autor desse livro aqui, do Rick, que é best-seller, ele teve, e ele colocou isso aqui, repartiu com a gente em livro. Então, se essa mensagem ela foi extraída aqui dentro de um best-seller, de um autor que não tem nem a mesma nacionalidade do que a minha, brasileira,
e muitas outras coisas, é muito diferente de mim, tudo, pra gente ver como a gente se conecta, né? A gente se conecta muito, é uma pessoa super diferente, está em outro país, está em outro ecossistema e as indagações, os questionamentos são os mesmos. Então foi mais um tique, sabe? Que eu fiz de que assim, eu tô no caminho certo, é isso. Então, é muito normal eu ter tido essas minhas indagações e é muito normal se você também está tendo ou tinha também essas indagações. Gente, um beijo de luz para vocês, eu espero ter acrescentado na vida de vocês pelo menos um pouquinho e é com muito amor que eu venho trazer vídeos e mensagens sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. É o que eu amo fazer, conversar e poder contribuir para a vida de uma outra pessoa, levar amor, onde já tem tanta gente levando tristeza, crueldade na vida de outra pessoa. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Pense nisso, pense em tudo que eu disse.